Historinha infantil, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que adorava visitar a sua vovó na floresta. Um dia, sua mãe lhe entregou uma cesta e algumas moedinhas. Chapeuzinho, aqui está um dinheirinho extra. No caminho, você pode comprar um docinho, mas lembre-se, use com sabedoria. Chapeuzinho pegou as moedas, sorriu e saiu saltitando pela floresta. Mas, logo na primeira curva, encontrou uma baraquinha cheia de doces coloridos. "Uau, eu quero todos!" disse ela pegando as moedas. Mas, antes de gastar tudo, um esquilo muito esperto pulou no seu ombro e sussurrou: "Ei, Chapeuzinho, se você gastar tudo agora, o que você vai fazer se precisar depois?" Chapeuzinho pensou: e se encontrasse algo ainda melhor mais adiante? Então, decidiu comprar apenas um docinho e seguir o seu caminho. Mal sabia ela que essa decisão faria toda a diferença. Mais adiante, encontrou outra baraquinha, mas dessa vez não eram doces, eram brinquedos incríveis. "Ainda bem que não gastei tudo", disse ela sorrindo. Ela comprou apenas um brinquedo divertido. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. No meio do caminho, quem será que apareceu? O lobo mau. Com olhos brilhantes e um sorriso astuto, ele pulou na frente da Chapeuzinho Vermelho. "Ora, ora, que bela cesta você tem aí? O que trouxe para a vovó?" perguntou ele lambendo os beiços. Chapeuzinho sentiu um arrepio. O lobo não estava para brincadeira. "Ah, senhor lobo, eu não trouxe muita coisa, precisa economizar", disse ela tentando parecer confiante. Mas o lobo não se deu por satisfeito. "Ora, ora, criança tola, se você me der essas moedas, eu posso dobrá-las para você e você vai ficar muito rica." Chapeuzinho franziu a testa, parecia bom demais para ser verdade. "Dobrar o meu dinheiro? Como assim?" perguntou ela desconfiada. O lobo riu, girou no ar e pegou um pequeno saco de pedrinhas brilhantes. "Veja, eu troco suas moedas por essas pedras mágicas. Elas valem o dobro", disse ele abanando a cauda. Chapeuzinho lembrou-se do esquilo e da sua vovó. Ela precisava pensar antes de agir. Se essas pedras são tão valiosas, por que você mesmo não as usa?" perguntou ela. O lobo arregalou os olhos. Ela tinha percebido a farsa. Furioso, ele rosnou e tentou agarrar a sua cesta. Mas Chapeuzinho foi muito rápida. Com um salto, desviou e correu pela floresta. O lobo disparou atrás dela, mas Chapeuzinho conhecia cada atalho da floresta. Pulou troncos, desviou de galhos e se escondeu atrás de uma árvore. O lobo passou correndo direto sem perceber. Ufa, ela estava salva. E finalmente Chapeuzinho chegou na casa da sua vovó. Com alegria, entregou-lhe os doces e o brinquedo, e ainda sobrou uma moeda. A vovó sorriu e disse: "Minha querida, você aprendeu algo valioso hoje: guardar, planejar e escolher bem. Quem aprende a usar o dinheirinho com sabedoria sempre tem mais oportunidades." Chapeuzinho sorriu. Ela percebeu que dinheiro não era só para gastar, mas também para guardar e fazer boas escolhas. E você, o que faria no lugar da Chapeuzinho Vermelho? Historinha infantil, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Em uma aldeia distante, morava uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Seu nome veio de um capuz vermelho que sua mãe havia feito para ela, um presente de muito amor. A menina era conhecida por sua doçura e todos na aldeia o amavam. Ela morava com a sua mãe em uma casa simples na beira da floresta e sempre que saía, todos a aconselhavam a ter muito cuidado, pois a floresta, embora linda, guardava segredos perigosos. Certo dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho a chamou. "Minha filha, sua avó está doente e precisa da nossa ajuda. Leve essa cesta com comida e remédios para ela. Ela mora do outro lado da floresta, mas lembre-se de seguir pelo caminho seguro e nunca falar com estranhos." Com a cesta nas mãos, Chapeuzinho partiu alegremente, seu coração batendo forte de preocupação pela avó. A floresta estava silenciosa.
O som do vento nas árvores era suave e os raios de sol filtravam pelas folhas, criando uma luz dourada no caminho. Mas a menina não sabia que estava sendo observada. O lobo mau, astuto e perigoso, estava à espreita. Ele conhecia a floresta como ninguém conhecia e sabia que Chapeuzinho passaria por ali. Com um sorriso, o lobo se aproximou da menina. "Olá, pequena", disse o lobo, com uma voz suave e encantadora. "Para onde você vai tão alegremente?" Chapeuzinho, sem suspeitar de nada, respondeu com um sorriso: "Vou visitar a minha avó, que mora na casinha de telhado de palha. Ela está doente e eu trouxe comida e remédios para ela." O lobo, já planejando o que fazer, teve uma ideia. "Ah, que bom! Mas você sabia que o caminho mais certo é por aqui? Assim, você chegará mais rápido e poderá cuidar da sua avó antes." Chapeuzinho hesitou por um momento. Ela sabia que sua mãe havia lhe dito para não conversar com estranhos. Mas a voz do lobo parecia tão amigável e o caminho mais certo parecia tão tentador. "Você tem razão", disse Chapeuzinho convencida. "Vou seguir esse caminho. Obrigado pela dica." O lobo, com um sorriso satisfeito, seguiu pelo caminho mais rápido, que ele conhecia muito bem, enquanto a menina pegava o caminho mais longo, distraída pelas flores e os sons da natureza. Quando o lobo chegou na casa da avó, ele bateu na porta disfarçando a sua voz. Vovó, sou eu, a Chapeuzinho", disse ele, imitando a voz da menina. A avó, já fraca pela doença, mal conseguiu se levantar da cama. "Entre, minha querida", respondeu ela, sem saber o perigo que a esperava. O lobo entrou rapidamente, trancou a avó no armário e se disfarçou com suas roupas. Então, deitou na cama, aguardando Chapeuzinho. Quando a menina finalmente chegou, ela sentiu algo estranho. A porta estava entreaberta, mas não ouviu o som da sua avó cantando como sempre fazia. Ela entrou. "Vovó", Chapeuzinho Vermelho chamou. "Estou aqui." Ela se aproximou da cama e seus olhos se estreitaram ao ver a figura de sua avó deitada ali. "Vovó, por que os seus olhos são tão grandes?" "São para te ver melhor, minha querida", respondeu o lobo, tentando imitar a voz da avó. "Vovó, por que suas mãos estão tão grandes?", perguntou o Chapeuzinho Vermelho. "São para te abraçar melhor, minha querida", disse o lobo com um sorriso ameaçador. "Mas, vovó, por que sua boca está tão grande?" "É para devorar você melhor", gritou o lobo, saltando da cama. Neste momento, o medo invadiu o coração de Chapeuzinho, mas ela não desistiu. Ela se lembrou das palavras de sua mãe: "Nunca confie em estranhos", e naquele instante percebeu que o lobo não era só um monstro de aparência, mas também de falsas promessas e mentiras. Com o medo ainda pulsando em seu peito, ela deu um grito de socorro. O som do grito ecoou por toda a floresta, e o caçador, que passava por perto, ouviu e correu até a casa da avó. Ele entrou com coragem e enfrentou o lobo e o afastou, libertando a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho. A avó estava assustada, mas estava tudo bem com ela. O caçador olhou para Chapeuzinho Vermelho e com um sorriso suave disse: "O medo é natural, mas não deixe que ele guie suas escolhas. Quando tiver dúvidas, procure ajuda. Às vezes a resposta vem de onde menos esperamos." Chapeuzinho, ainda assustada, mas grata, olhou para o caçador e a sua avó. Ela então compreendeu a verdadeira lição do dia. Na vida, há momentos em que devemos tomar cuidado com os caminhos que escolhemos e com aqueles que encontramos em nosso caminho. Nem todos que parecem amigáveis são verdadeiros. O lobo, com o seu sorriso e suas palavras gentis, foi apenas uma armadilha para me enganar, pensou ela. Ela olhou para o caçador e disse com firmeza: "Acho que agora eu entendi. Eu também preciso aprender a confiar mais em mim mesma. A coragem não está apenas em lutar
lutar contra os perigos, mas também em reconhecer quando pedir ajuda. E mais importante ainda, em nunca perder a fé, a avó sorriu e abraçou Chapeuzinho com todo o amor que tinha. Sim, minha querida, o bem sempre vencerá e você agora está mais forte e mais sábio. Às vezes a vida nos coloca em caminhos que parecem bons, mas devemos sempre questionar e confiar em nosso coração. O verdadeiro poder está em saber pedir ajuda quando necessário e em nunca perder a esperança que a luz sempre vai prevalecer às trevas.